Aprender a colocar música nessa live. Deixar esses 5 minutos tocando música. Vamos lá, meus amigos. Meu amigo, minha amiga contadora, meu amigo contador. Bom demais tê-los aqui. Muito bom pegar esse conteúdo que a gente está há tantos anos montando e trazer, colocar ele aí nas redes sociais. Nós vamos ter uma série de lives. Essa é a primeira de 800 lives que a gente vai fazer. E essa primeira ela tem um tema que é o contador invisível não vende. Por que esse tema surgiu? A gente está com um processo muito legal aqui de comercial dentro do nosso escritório e a partir daí a gente começou a levar para fora do escritório. Eu montei uma estrutura, montei uma mentoria comercial e nessa mentoria comercial a gente tem encontrado vários contadores que estão aí patinando e não têm conseguido adquirir mais clientes, ganhar clientes novos todos os meses. Então, o objetivo dessa live é que você tenha mais conteúdo, é que você receba estratégias, para que você receba gatilhos, ferramentas, para realmente começar a enxergar o mundo de prospecção de clientes para dentro do seu escritório de contabilidade com uma forma diferente. Então, o objetivo desse dia de hoje é abrir essas lives e abrindo essas lives a gente vai ter aí uma sequência, já temos 4 programadas. Participe conosco, vai ser toda quinta-feira às 17 horas. Então, prazer tê-los aqui, você que já chegou no horário, você que já está aí conosco. Vamos começar, vamos falar um pouco sobre isso que é uma realidade hoje no mundo contábil. Eu estava conversando com um dos nossos prospects que a gente estava buscando para a mentoria e num bate-papo muito legal, ele me fez uma afirmação. Ele falou: a contabilidade está saturada. O mercado contábil está saturado. E quando ele disse isso, eu pedi para ele me explicar um pouco mais. Aí ele colocou exatamente isso aqui que eu vou ler para vocês. Me formando agora em ciências contábeis, vi um anúncio seu, vejo um mercado muito saturado e com pouco espaço na frente. É isso mesmo. Já estou pensando em fazer concursos de auditor, salário chega a 30 a 35 mil líquidos. Quem me conhece já sabe, né? Falar de concurso público, para mim, já sabe. Aí ele me perguntou se é possível alcançar isso hoje na contabilidade, mesmo nos dias de hoje, com tanta concorrência, tendo um escritório próprio. Essa pergunta eu fiquei muito feliz de receber, porque para pensar no seguinte. Eu respondi ele, mas eu quero saber de você, se você está acompanhando aí, se você está aqui conosco, você acha que a contabilidade hoje é um mercado que está saturado, que não tem mais para onde crescer? Essa é a mentalidade que você também está enfrentando por aí? Deixa seu comentário aí no chat, fala se sim ou se não, se você acha que isso é algo que já está saturado, que eu vou te dizer o que eu falei para ele. E eu falei para ele o que é a minha mentalidade aqui no escritório, o que nós acreditamos e o que nós fazemos. E a minha resposta foi muito simples. No mercado contábil você tem 2 opções. Olha para o mar de reclamação ou olha para o oceano azul de oportunidades. Quem é contador sabe. O que tem é reclamação dentro da contabilidade. Vai reclamar da veia do Gov, vai reclamar do Cefaz travando, vai reclamar do código de acesso, vai reclamar da verificação de 2 etapas, que agora está em tudo quanto é junta comercial e qualquer outro acesso ao ECAC. Vai reclamar da concorrência. Eu gosto de olhar para o lado onde há um mar de oportunidades. E nós vamos falar disso aqui hoje. Nós vamos falar disso nessa sequência de lives, onde eu vou trazer algumas ferramentas que a gente tem utilizado para que a gente possa conquistar pelo menos 10 clientes por mês todo dia para o seu escritório de contabilidade. E uma das estatísticas que para mim chama muita atenção, se eu te perguntar hoje qual que é a maior contabilidade hoje que está fazendo com que os preços da contabilidade despenquem e que não tenha, que essa concorrência esteja realmente uma bagunça e você está acreditando que está saturado. Pensa no nome de uma contabilidade que destaca, é online, e você olha para ela e fala, não dou conta de concorrer com esses preços, né? Pensa em uma. Eu vou chutar e eu acho que eu vou acertar qual foi a que você falou. Quando a gente pensa numa contabilidade assim, logo vem o nome daquela contabilidade, Contabilizei. Porque ela conseguiu fazer um trabalho de marketing incrível e ela conseguiu realmente ter muitos clientes. Mas olha que dado
estatístico que a própria Contabilizei disponibiliza nas suas redes sociais, que de 2024 para 2025, ela bateu 70 mil clientes. 70 mil CNPJs. É um relatório do próprio site da Contabilizei. Aí você fala, nossa, Lucas, tá vendo? Um escritório com 70 mil clientes, como é que a gente vai concorrer com um escritório desse? Como é que eu vou bater de frente com um escritório desse? Essa é o mar de reclamações, como eu te disse. Eu quero te convidar a olhar para o oceano azul de oportunidades. Por quê? Depois da Contabilizei, aí vem uma série de estatísticas e uma junção de vários sites, de várias informações. O principal escritório de contabilidade depois dela tem 20 mil clientes, aproximadamente. E dali para baixo vem 10, 3, 5, até chegar nos seres humanos comuns, tradicionais, que não de contabilidade, apenas 7% dos escritórios têm entre 150 e 800 clientes, e a grande maioria, aí em torno de 52%, tem até 150 clientes. Onde é que você se encaixa? Qual que tem sido a sua realidade hoje aí no escritório? Você está ali conseguindo bater clientes? Qual que vai ser, quando você para olhar sua carteira de clientes, quantos clientes tem na carteira? Quando a gente pensa nisso, eu trouxe para você o extremo, que é a Contabilizei. Eu trouxe para você a análise mais agressiva de marketing, que é a Contabilizei. Agora eu quero te mostrar um outro lado. Qual é a quantidade de CNPJs ativos que nós temos no Brasil? Esse é o Oceano Azul. A quantidade de CNPJs ativos que a gente tem no Brasil hoje são 21 milhões de CNPJs ativos. Mais de 21 milhões. E aí você me diz que está com medo de uma contabilidade saturada em virtude da existência de uma contabilidade online, que tem 70 mil clientes. Não é nem considerável esse número quando a gente pensa em quais são a quantidade de empresas que têm com CNPJ ativos hoje, esse dado é de 2025, de fevereiro de 2025, e que precisam de contador. Então agora depende mais de mim e de você. Qual é a análise que você faria? Se é um mar azul de oportunidade ou se é um mar de reclamações. Para você ter uma ideia, o Cleison, meu irmãozão de São Paulo, a gente se conheceu em São Paulo, mas ele não é de São Paulo. Cara, ele comentou aqui quando a gente fala de estar saturado ou não, né? Ele fala, acredito na verdade, na revolução, uma transição do tradicional para o atual. Isso é uma verdade muito bacana, porque o Cleison ele faz parte do escritório de contabilidade, que eles visitam os clientes deles todos os meses, todos os clientes. Olha que incrível. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu acho o exemplo deles muito legal, porque quando você vê a realidade dos escritórios de contabilidade, a gente vê quais diferenciais que existem. E para mim, esse andar próximo do seu cliente é muito bacana. Olha só, a galera entrando aí, Nayane, João Kleber, um abraço, meus queridos, Fernanda, Adriana, minha esposa Jaina, linda, Davidson. Davidson é meu SDR aqui, se ele não entrasse, ele já ia ter a comissão dele desse mês cortada. Mas muito bom. A Gabi participando aqui também. Isso aí, galera. Bom, vamos participar. Olha só, eu quero falar com vocês de uma pergunta muito simples. Qual que é a meta de clientes para o próximo semestre de vocês no escritório de contabilidade? Quando pensa em número de clientes, qual que é a sua meta para o próximo semestre? Eu faço essa pergunta a toda reunião de venda que eu tenho com os nossos mentorados. Por quê? Porque a forma que você olha para a sua meta vai definir a forma de prospecção e de análise de alcance de clientes que você pode ter. Então, eu reuni aqui 3 respostas que a gente teve essa semana, nas 3 reuniões que a gente teve, onde eu perguntei. E aí um me disse, eu desejo alcançar em torno de 30, 40 clientes no próximo semestre. O outro, como eu estou no início, eu quero ter pelo menos 20 clientes, olhando para si e para suas limitações. O outro respondeu, se tratando de quantidade de clientes, eu penso em uns 12. Quando a gente fala de 12 clientes,
A gente está falando de 2 clientes por mês. Em um semestre é muito baixo, porque isso não vai acompanhar o aumento do salário do funcionário, isso não vai acompanhar a inflação, isso não vai acompanhar o crescimento de expansão que o escritório vai ter. Então, são metas que são facilmente de ser batidas. É possível bater essa meta e muito mais. E muito mais. E quando a gente traz meta, pensando em contabilidade, hoje, o que eu acredito e o que a gente faz aqui na nossa mentoria, a gente ensina a trazer mais de 10 contratos todo mês, mais de 10 contratos todo mês, trazendo um valor agregado ao produto que está sendo vendido, trazendo a contabilidade como um produto. A gente vai falar um pouco disso hoje, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, e ter uma previsibilidade de vendas. Uma previsibilidade de vendas que ela é crucial para determinar os próximos passos que serão dados dentro do escritório. Então, hoje, quando eu paro para analisar uma meta, a gente faz uma reunião anual. Ao final de todo ano, a gente faz a meta do ano inteiro. E a gente vai revisando essas metas conforme vai passando o trimestre, o mês, o semestre. Mas a meta do ano, ela sempre é ousada. A meta, ela não é construída com, se eu posso bater a meta com as ferramentas que eu tenho hoje, então essa meta ela não serve. Ela tem que ser uma meta para ser batida com as ferramentas que eu ainda vou ter no decorrer do tempo. Então, isso promove uma melhoria. Eu tenho que estar melhor no decorrer do tempo. Eu tenho que procurar ferramentas novas, eu tenho que procurar estratégias novas, eu tenho que construir uma outra estrutura para que aquela meta daquele ano seja batida. Então, quando a gente fala de conquistar, no mínimo, 10 contratos por mês, é para realmente transformar a história do escritório de contabilidade. E isso é feito hoje através de um método que eu criei, um método que trata posicionamento, geração de demanda, mentalidade e estruturação comercial. A minha história dentro da contabilidade é muito interessante porque eu não sou contador de formação, mas eu sempre estive envolvido dentro da contabilidade e tive um escritório com 2 sócios, não deu certo. Depois trouxe outro sócio para a operação, a gente ficou 6 meses, não deu certo. E há 2 anos e meio, 2 anos e meio, 3 anos, eu trouxe outros 2 sócios para a operação, a gente fez uma fusão dos nossos escritórios e a gente chegou num patamar que a gente tinha 30 clientes. E hoje, depois de ter entendido que o comercial é essa máquina que transforma vidas, essa máquina que a venda cura qualquer dor, qualquer que seja a análise que você esteja fazendo dentro da sua estrutura comercial, a análise que você tem que fazer é: venda vai resolver tudo. Venda, eu posso contratar mais clientes, venda, eu posso fazer mais investimento, venda, eu posso trazer um resultado financeiro para minha família, venda, eu posso transformar a realidade que eu vivo. Em 2 anos, nós saímos de 30 clientes para 370 clientes, nós batemos esse mês aqui no escritório. É uma marca que eu só pude realmente exercer porque eu sentei com os meus sócios. Nós decidimos que eu iria para o lado comercial. E a gente começou, desde 2023, a implementar cada uma dessas estratégias que hoje a gente executa no nosso dia a dia. Então, a gente conseguiu aí, nesse período, mais de 300 clientes recorrentes e ativos. Recorrentes e ativos. E quando eu te digo que é uma meta que é possível de bater, não é uma meta de livro, não é uma meta de coach, apesar de ter vários livros aqui atrás e livros que a gente leu, estudou e usa no dia a dia, tanto eu quanto a minha equipe comercial. Mas nesse último semestre, foi uma meta que nós batemos. Nesse último semestre, nós colocamos 110 clientes para dentro do nosso escritório. 110 clientes para dentro do nosso escritório, utilizando todas essas estratégias que a gente utiliza na nossa mentoria, a mentoria que é denominada Domax. Você vai conhecer um pouco mais dela ao final da quarta live. A gente vai falar sobre ela. Mas hoje, como seria para você se a sua meta de alcance de novos clientes fossem 10 clientes? Vamos trabalhar o mínimo, 10 clientes por mês. Como você estaria em dezembro? Então, hoje a gente vai falar sobre um posicionamento que pode trazer isso, pode te ajudar a alcançar isso. Então, as nossas lives, elas vão passar por um processo comercial. E um processo comercial do escritório, ele tem um tripé: estratégia, planejamento e execução.
Esse é o tripé do nosso processo comercial para que você possa realmente ter sucesso e alcançar esses 10 clientes por mês, como a gente acredita que pode ser feito, porque eu fiz, porque tem mentorados nossos fazendo e você também pode fazer. E quando a gente fala de estratégia, eu quero que você pare para pensar comigo no seguinte ponto. Tem que ter clareza no que você está fazendo. E para ter clareza, eu quero te fazer 3 perguntas para você refletir. Primeiro, qual que é a ambição do seu escritório? Qual que é a ambição do seu escritório? Segundo, qual o grande porquê de você ter criado o seu escritório de contabilidade? Aquele motivo máximo. Quero que você reflita nisso. Por que que eu criei meu escritório de contabilidade? Ah, eu fui jogado aqui na contabilidade? Era a faculdade que eu conseguia pagar? Ah, eu fazia isso ou administração? Ah, só tinha essa opção no curso à noite e eu trabalhava o dia inteiro? Qual o porquê você está realmente empreendendo? E a terceira pergunta, você sabe onde vai chegar e como chegar lá? Essas 3 perguntas, elas têm que nortear qual que é o cenário que você vai viver neste próximo semestre. Quando a gente trata de quantidade de clientes, quando a gente trata de posicionamento, o posicionamento vai interferir diretamente no tipo de cliente que você vai atrair. Então, qual a ambição do seu escritório? Ah, Lucas, eu quero ter um escritório hoje que tem 7 filiais espalhadas pelo Brasil. Ah, Lucas, eu quero ter um escritório hoje que me conceda ter 32 funcionários. Qual que é o grande porquê de você ter criado seu escritório contábil? Eu perguntei isso para um colaborador meu hoje e ele falou assim: eu crio a minha empresa porque eu quero ser gerente de uma equipe. Não quer ser gerente da equipe. Tudo que nós fazemos, se nós não tivermos um excelente porquê, a gente vai desistir no meio do caminho. O meu porquê hoje, o que me motiva, é a minha família. É para minha esposa e para os meus 2 filhos. Então, o meu porquê ele é gigantesco. Eu quero que os meus filhos continuem sendo sempre na escola particular. Eu quero que os meus filhos continuem sendo sempre aproveitando das aulas de inglês. Eu quero que os meus filhos continuem tendo a possibilidade de, mãe, eu quero fazer um intercâmbio na Europa. Vai fazer. O escritório vai possibilitar isso. Qual que é o seu porquê? E depois você vai, sabe onde quer chegar, e sabendo onde quer chegar, sabe como chegar lá. Se você não tiver todas as ferramentas, qualquer caminho serve. Se você não tiver para onde querer, para onde você quer ir, qualquer caminho serve também. E aí você ficará satisfeito com qualquer situação que se colocar na sua vida. Mas o objetivo dessa provocação é que você tenha energia para promover o melhor na sua vida. E o melhor na sua vida depende que eu e você tenhamos posicionamento. Tenhamos posicionamento. Isso vai gerar um resultado que você não estava tendo até hoje nessa aquisição de clientes. 3 formas são as formas principais de você multiplicar suas vendas aí no escritório de contabilidade. Ou você vende para mais pessoas, ou você vende mais caro, ou você vende mais vezes para a mesma pessoa. Essa um dos pontos que eu vou tratar em todas as lives, porque aqui está posicionamento, aqui está comercial, aqui está geração de demanda e aqui está mentalidade. Se você entender isso, você estrutura produtos e processos para cada uma dessas opções. Para outras pessoas, vender para mais pessoas. Vendendo mais caro, você se posiciona, autoridade, você tem crescimento na sua visibilidade e vender mais vezes para a mesma pessoa, uma cesta de produtos. Isso aqui a gente vai tratar, se eu não me engano, na segunda live, essa cesta de produtos que pode transformar seu rendimento imediato do escritório. Não é daqui 6 meses, é mês que vem. Então, continue acompanhando, porque essa aí vai ser muito interessante também. Tem uma frase clássica no mundo das vendas que diz assim: quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Se você já ouviu essa frase ou se você já falou essa frase, você entende a verdade dessa frase. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. E isso às vezes nos leva a pensar em algumas coisas assim: ah, Lucas, meu produto é muito bom, meu serviço de contabilidade é o melhor que existe, ele serve para todo mundo. Todo mundo que eu ofereço tinha que comprar. Ou você já ouviu, ou você já pensou assim, né? Eu sou excelente em reunião, todo cliente que bate aqui eu fecho porque eu sou muito bom, meu serviço ele serve para todo mundo. Parabéns, Alecrim Dourado. Se você é assim, você é incrível, porque nosso serviço não é para todo mundo.
A gente tem, cada um de nós temos uma particularidade, uma pessoalidade, uma personalidade ímpar. Então, a forma que você faz, entrega e a forma que os clientes te veem, cada um é de forma diferente, é de forma única. Então, o seu serviço, ele não é para todo mundo. E fica um desafio de você analisar a sua base de clientes hoje, parar aí, tirar 15, 20 minutos e analisar a sua base de cliente, quais que são as características de quem compra de você. Quais que são as características do seu cliente ideal? Se a gente for montar uma persona dentro do seu escritório, que é algo que a gente faz aqui dentro da nossa mentoria, você parar, analisar e verificar, ah, Lucas, eu tenho 20 clientes hoje. Desses 20, esses 7 aqui, esses 7 aqui são os meus principais clientes que realmente geram resultado, que realmente trazem dinheiro aqui para o escritório e que esses aqui eu gerei resultado para eles. Isso é muito importante. Qual que é o tipo de cliente que o seu escritório gera resultado? Tudo isso que a gente está abordando, ela vai resultar no seu posicionamento. Porque a gente tem muito ouvido falar das clínicas médicas, né? Todo anúncio de contabilidade, de cada anúncio, de cada 10, 7 está falando de contabilidade para clínica médica, porque acharam ali a equiparação hospitalar, acharam ali o fator R, e aí está usando tudo isso. Mas é para esse grupo que você gera resultado? É para esse grupo que você realmente gera uma transformação na empresa, põe dinheiro no bolso, gera fluxo de caixa para que ele possa realmente ter menos impostos, para que ele possa ter mais tempo e tudo que você pode gerar de resultado para ele. Então você tem que ter dentro da sua carteira essa análise. E você tem que ser sincero, porque a gente está falando de posicionamento. Posicionamento envolve uma tomada de decisão. Então, uma das formas de você analisar a sua carteira, isso aqui a gente pode disponibilizar um PDF depois lá dentro do nosso grupo. Tem um grupo aí que está rodando já, a gente está com alguns contadores lá, computador que vende o nome do grupo. Você lá vai ter um PDF para poder te ajudar a direcionar isso, detalhando o seu serviço. Detalhando o seu serviço, você tem que identificar seu público-alvo, quem você quer alcançar, para quem você quer falar. Você tem que excluir quem você não quer. Porque, cara, hoje a gente tem que fazer uma análise muito sincera. Não é todo cliente que eu gero resultado. Se não é todo cliente que eu gero resultado, eu não quero esse cliente na minha base. Eu não quero esse cliente na minha carteira. Ele vai ocupar o espaço de um cliente para o qual eu gero resultado. Você tem que definir quais são os módulos de serviço que você tem, quais são os principais benefícios que você gera para ele, que você gera de resultado e o funcionamento de como isso vai acontecer. O cliente já tem que entrar na sua base sabendo que para esse resultado acontecer, vão levar 60 dias. Para esse resultado acontecer, vão levar 90 dias. É um planejamento tributário que passa por 90 dias, que passa por 60 dias. Então, você tem que fazer esse exercício e, através desse exercício, identificar quem na sua base corresponde com esse detalhamento. Porque aí você detalhou o seu serviço. Aí você sabe que você não é uma contabilidade genérica mais. Aí você sabe que você não vai estar falando para qualquer um e de qualquer coisa. Isso é muito importante. Por que que o posicionamento ele é realmente importante? Aqui a gente não vende ilusão, não, tá? Você vai ver aí vários gurus aí da internet falando: você tá cobrando barato, você tem que cobrar mais de um salário mínimo e etc, etc. Existem clientes para mais de um salário mínimo, existem clientes para mais de 5 mil reais. A gente tem clientes aqui na carteira que pagam muito mais que isso, mas a gente também tem clientes que pagam menos de um salário mínimo. A gente tem clientes aqui que pagam 700 reais. Por quê? Porque é o tipo de posicionamento que você tem para uma parcela de clientes que você vai atender. Então, às vezes, você se coloca diante de uma situação desconfortável. Eu tenho que cobrar mais caro, porque todo mundo na internet está falando que está cobrando mais caro. E quando você vai ver a realidade, esse cara está cobrando 397 reais. Foi um caso que a gente encontrou aqui de um concorrente fazendo propaganda de vender 1.500, 2.000, 1.500, 2.000. Quando você foi ver, o cliente pagava 397 reais. Então, o seu posicionamento não pode ser de acordo com o seu guru de internet. O seu posicionamento ele tem que ser de acordo com o que você entrega de benefício, com o que eu gero de resultados para o meu cliente. Então, por que o posicionamento ele é tão importante? Porque ele define como você será visto pelo mercado. E ele responde
a principal pergunta de uma reunião de venda. Por que alguém deveria escolher o meu serviço e não do contador concorrente? Se você tivesse aqui agora conversando comigo e eu te perguntasse, né, qual que é o seu diferencial? Você sabe falar de pronto? Você sabe falar assim, não, meu diferencial é esse. Porque o seu posicionamento, ele tem que falar isso. Ter um bom posicionamento, ele ajuda a transmitir autoridade, cria uma conexão com o público e facilita a tomada de decisão do cliente. Quando você chega na operação, na hora de falar do valor, ele já entendeu quem é você, ele já entendeu que você tem uma certa conexão com ele já entendeu que você resolve o problema dele, então a discussão vai ser só valor, só preço. Ele já está comprado. A próxima pergunta é quanto custa. Você não está vendendo uma coxinha de frango. Não é R$ 5, toma o salgado e vamos embora. Você está vendendo um serviço B2B. O serviço B2B, ele tem um processo a ser executado para que ele seja convencido e encantado que o seu serviço ele pode resolver. Então, posicionamento fala muito mais sobre a solução que você entrega do que o seu próprio produto. Isso é muito, muito sério, porque às vezes a gente fica falando, eu sou o melhor contador, minha contabilidade faz isso, faz aquilo, mas qual o resultado que você realmente gerou para o seu cliente? Qual que é o tipo de cliente que você quer atrair? Qual problema específico você resolve? O que te diferencia dos demais? Qual resultado você gera para o cliente? Eu montei aqui uma headline, um bom posicionamento pensando em empresas de saúde. Seria assim, colocar na sua bio aí do Instagram. Eu ajudo microempresas de setor de saúde a organizarem suas finanças, reduzirem 30% dos seus impostos e um suporte contábil completo e humanizado. Você foi direto, foi claro, foi focado no nicho, foi focado na dor. O cara está sofrendo com bagunça financeira, todo médico mistura PF com PJ, ele está sofrendo com o imposto que ele está pagando, não está usando o anexo, o fator R, e o cara não consegue falar com o contador dele. Então você resolve essas dores. Ele não quer saber se você gera guia de DAS, ele não quer saber se você gera folha de pagamento, não quer saber se você faz Prolabore, ele quer saber se você resolve o problema dele, que é finanças e a quantidade de imposto que ele paga. Então, você precisa se posicionar definindo qual é o nicho, qual é o público, qual é o cliente que você resolve a dor. Ah, Lucas, é para eu nichar meu escritório de contabilidade. Não disse isso hora nenhuma. Eu disse que o seu posicionamento tem que ser direcionado a um público específico, que esse público vai começar a te olhar como alguém que realmente pode resolver as dificuldades que ele vem enfrentando. E como que eu me posicionei já, entendi quem é meu público, fiz esse checklist que você me falou. O que eu faço agora, depois de me posicionar? Agora você tem que montar uma oferta. Essa oferta ela tem que ser pulsante, ela tem que falar com o problema real e urgente do seu cliente. Essa oferta ela não pode ser genérica. Ela não pode ser, eu sou um contador para resolver o seu problema. Que problema? Qual que é a dificuldade? Qual a forma que você resolve? Então você tem que identificar qual que é a principal dor do seu cliente. Ele precisa de mais tempo? Ele quer reduzir impostos? Ele quer reduzir custos? Ele quer ter tranquilidade e segurança? Ele quer ter organização financeira? Então, a sua proposta, na hora de falar com o seu cliente e com o seu público, aí seja ele no Instagram, no WhatsApp, seja ele nas redes sociais diversas que nós temos, seja no Google, tem que ser todo direcionado com esse linguajar. Tem que ser todo direcionado com essa mentalidade, porque todos os pontos de contato que ele vai fazendo, seja ali nas suas redes sociais, todos os pontos de contato que ele vai fazendo, seja ali no seu WhatsApp, seja com um colaborador seu, ele está sendo convencido para a mesma linguagem o tempo inteiro. Para a mesma linguagem o tempo inteiro. Isso é uma oferta de valor. Isso não é chegar e enviar um PDF com uma proposta depois de uma reunião sem ser direcionada com a melhor oferta, com a promessa única e com a garantia que é irrecusável. Você tem que montar dentro desses cenários. E quando a gente fala de posicionamento, a gente tem que pensar em visibilidade. Se o cliente não sabe que você existe, não tem como ele comprar de você. E eu gosto muito de números, eu gosto muito de estatísticas. Olha essa que eu trouxe para você. Dado do Sebrae.
73% dos escritórios contábeis não têm presença digital. 73%. E outra citação da Thomson Reuters. Escritórios ativos em redes sociais têm uma taxa de conversão até 60% maior. Presença digital estruturada é diferente de fazer post de qualquer jeito. Então, quando a gente fala de posicionamento, esse posicionamento que a gente montou há 5, 7 minutos atrás, você vai traduzir para dentro das suas redes sociais também. Você vai traduzir para dentro de todos os seus canais de comunicação, sejam eles quais for. Então, essa comunicação sendo viável e ela sendo realizada, ela gera 60% a mais de conversão, como diz a Thomson Reuters. Ah, Lucas, mas e aí? A gente estava falando sobre uma contabilidade saturada. Eu acabei de te mostrar, de acordo com o Sebrae, que 73% dos escritórios não estão na internet. 73%. Então, aquele número de 24 milhões de empresas que a gente viu lá atrás, você tem ferramentas aí na sua mão, como você está me assistindo aqui, para alcançar essas pessoas. E isso a gente também te acompanha, isso a gente também te ensina e você precisa começar o quanto antes. Como? Pense no nicho claro com qual você quer comunicar. Pense no conteúdo estratégico. Conteúdo estratégico de contabilidade não é post de venda. Você não está postando ali. Quando você começar a falar, olha seu Instagram. Você vai ter um vídeo lá. A DAS vence dia 20, cuidado para não atrasar. Ah, o que acontece se atrasar a DAS? O empresário não está nem aí para isso. Ele quer saber de fluxo de caixa, ele quer saber de reserva financeira, ele quer saber de redução de impostos, ele quer saber de todas essas situações que não são técnicas. Então você tem que trazer um conteúdo que conversa com o seu público. Não interessa qual ele seja. Não interessa qual ele seja. A gente está com um trabalho muito bacana aqui de prospecção de profissionais da beleza. Eu não falo hora nenhuma de legislação. E lá, o que é o maior benefício é a lei do salão parceiro. Mas a gente fala das dores que ele está enfrentando: desorganização, insegurança trabalhista, insegurança tributária, na justiça. Então a gente vai trazendo outras dores que vão fazer com que ele nos acompanhe e a partir dali a gente possa ter uma oferta irresistível. Mas essa oferta irresistível, ela só vai acontecer passando por um processo comercial. Suponhamos que você fez todo esse filtro que eu te falei aqui hoje, você fez um levantamento da sua base de clientes, você definiu uma linguagem clara, você criou uma headline ali falando do tipo de contador que você é, pensando nas soluções que você gera, você fez isso tudo. Depois que você fez isso, o que acontece? Ah, Lucas, eu comecei a postar no Instagram e comecei a ter seguidores. E agora, o que eu faço? Então, você precisa ter um processo comercial estruturado. A gente chama isso hoje no meio comercial de social selling. O que é social selling? Todo novo seguidor, ele vai ser abordado. E ele vai ser abordado com o propósito de gerar relacionamento. Você não pode abordar ele só pela venda, né? Então, assim, e você também não pode deixá-lo a ver navios dentro do seu Instagram. Então, é importante que você tenha estruturado a forma de abordagem desse novo seguidor que vai chegar ali para você quando você começar essas postagens no Instagram. Você tem um relacionamento a ser construído, que é uma rede social. Dentro desse relacionamento, você tem um propósito, que é vender o seu serviço. Você já conseguiu uma das coisas mais difíceis, que é trazer ele para o seu perfil. O próximo passo é conseguir trazer ele para a sua carteira de clientes. Como? Estruture um bate-papo com ele usando o método Spin Selling. Faça perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Situação você vai entender quem ele é, problema você vai entender a dor que ele está, implicações você vai ver como que ajuda e necessidade são as questões que devem mostrar como que você oferece para reverter a situação que ele está vivendo. Fazendo essa sequência de trabalho, você vai ter relacionamento com ele dentro do seu Instagram para depois trazer uma possibilidade de venda. Você pode sempre dentro do Instagram traduzir, trazendo para uma reunião de vídeo, onde você consegue aí assim oferecer seu serviço. Não venda dentro do Instagram, não venda ali dentro do direct.
sempre traga para um bate-papo mais próximo, que aí você tem a oportunidade de gerar conexão, você tem a oportunidade de entender quem ele realmente é e o que ele está sofrendo, e a partir daí gerar um resultado realmente prático, que isso que vai fazer diferença para você. Posicionamento. Esse é um dos principais pontos que você tem que observar na sua caminhada contábil na aquisição de clientes. Se você não se posiciona, então você aceita qualquer tipo de cliente. Se você se posiciona errado, então você atrai as pessoas que você não gera resultado. Se você se posiciona correto, então você atrai novos clientes, clientes que têm um fit com a sua base, clientes que têm sentido para a sua base, que geram resultado para você. E aí você vai ter um aumento de resultado dentro do seu escritório. A gente vai disponibilizar lá no nosso grupo do WhatsApp, depois dessa live aqui, eu vou gravar um story colocando ali o nosso link novamente do grupo. Lá eu vou disponibilizar um PDF de perguntas de spin selling que você pode fazer para esse novo lead que chega para você. Então, ao final de cada live, a gente vai sempre ter um material que você vai poder aplicar de forma prática aí dentro da sua contabilidade, tá bom? E falando de forma prática, faça essa atividade que eu te falei. Defina com quem você quer se comunicar e escreva uma frase que resuma ali o seu posicionamento. Que isso já vai te ajudar muito. Você já vai trocar a bio do seu Instagram, a gente vai conversar sobre isso depois nas outras lives. Fica aqui meu convite para você. Semana que vem, quinta-feira, às 17 horas de novo, nossa live vai ser a multiplicador de resultados. Vender mais para a própria base. Chegou aí a Eliane Martins. Um abraço, minha amiga. Obrigado aí pela presença. Ó, meu filho pegou o celular da minha sogra e estava comentando. Diego, meu sócio. Kesley, um abraço, meus queridos. Cleison, você é o cara. Sempre bom tê-lo aqui conosco. Gente, ó, quinta-feira a gente fala um pouco mais. Vou deixar ali no próximo Stories o nosso grupo do WhatsApp. Vem para cá, que lá a gente está compartilhando algumas dicas de vendas e fazendo um bate-papo no grupo que fica silenciado, sabe, fim de semana, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Faça o máximo, vamos prosperar.